Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Hoje vamos falar sobre o seguinte questionamento: posso trabalhar num centro espírita e de Umbanda ao mesmo tempo? Temos que refletir sobre esta resposta. Poder trabalhar, todos podem. Devemos trabalhar? Aí há que nós temos que refletir. Primeiramente, esta necessidade de se trabalhar num centro espírita e de Umbanda ao mesmo tempo, ela tem que partir de uma orientação espiritual, ou seja, que aquele médium necessita, dentro do seu processo de amadurecimento e de educação mediúnica, frequentar, o modelo kardeciano de educação mediúnica. Por que eu falo que tem que passar de uma orientação espiritual? Porque nós não podemos brincar de espiritualidade, ou seja, estar num centro espírita de Umbanda, ou vice-versa, independente de qual seja aquele que nós temos mais afinidade, por mera curiosidade, para mero deleite da nossa alma, no sentido de que isso é impulsionado pela curiosidade. Há casos que é necessário sim que o médium eventualmente frequente essas duas egrégoras. Isso aconteceu comigo. Eu fui orientado que eu tinha que frequentar e educar a minha mediunidade sobre as hostes espiritistas, e essa orientação saiu de dentro de um terreiro, de uma entidade manifestada no dirigente. Isso para mim foi muito válido durante o período que eu frequentei o centro espírita, porque nós aprendemos, no modelo kardeciano, principalmente a perceber fluidos, nos processos de obsessão, e a partir daí todo o pensamento que se desencadeia, pensamentos parasitas, pensamentos intrusos, e os processos de influenciações espirituais mais sutis, que muitas vezes a intensidade e o modelo de mediunidade que nós educamos na Umbanda não nos dá. Não que uma seja melhor do que a outra. Não estamos aqui comparando. Então é possível sim, em determinados casos, é indicado que se frequente. E não há problema nenhum, ao nosso ver. Embora o questionamento que nos chegou é: eu posso frequentar o centro espírita de Umbanda ao mesmo tempo? Me disseram que se assim eu o fizer, minha vida andará para trás. Muito provavelmente isto foi dito de um centro espírita em relação ao centro de Umbanda. Até hoje não conheço nenhum centro de Umbanda que tenha dito que você frequentar o espiritismo, a sua vida vai andar para trás. Por que eu afirmo isso? Porque isso aconteceu comigo. Teve uma época que meu filho com 5, 6 anos, filho carnal, com 5, 6 anos na época, estava tendo convulsão, e ele ia no centro de Umbanda tomar passe, e estava frequentando também o centro espírita que trabalhava com cromoterapia. E no centro espírita foi dito que isso eram os fluidos densos da Umbanda que estavam atrapalhando ele, pela sua sensibilidade mediúnica. Na época ele ficava sonâmbulo à noite, e tinha manifestações, que isso era pela densidade dos fluidos da Umbanda, que as entidades estariam se aproveitando disso. O que eu fiz naquela ocasião? Simplesmente não fui mais nesse centro espírita, porque uma orientação dessa demonstra total desconhecimento do que é a egrégora de Umbanda e como a Umbanda trabalha. Agora há que fazer ainda umas últimas considerações. O médium que tem afinidade com as entidades de Umbanda, o tipo de mediunismo de Umbanda, se ele momentaneamente está frequentando o espiritismo e está num trabalho de educação mediúnica como trabalhador, digamos assim, fazendo parte da equipe, ele não pode querer umbandizar
trabalho de mesa, ou seja, que o seu preto velho se manifeste, o seu caboclo se manifeste, vai querer arruda, vai querer vela acesa, copo da água, defumação, não será possível. Aí será um desrespeito à disciplina, ao ordenamento daqueles trabalhos. E as entidades espirituais sabem disso. Então não é possível você querer umbandizar o centro espírita, ou ao contrário, um médium espírita que vem para as hostes de Umbanda querer espiritizar a Umbanda, ou seja, que dentro do seu arsenal de elementos que são peculiares à Umbanda, que a Umbanda pare de usar esses arsenais, pare de usar vela, arruda, água, fogo, charuto, enfim, fundanga, e descaracterizando o trabalho. Então cada coisa é uma coisa. Banana dá em bananeira, pé de maçã dá na macieira. Não vamos misturar as coisas. E, sem dúvida, isso é eletivo à alma de cada um. Se você tem afinidade e tem comprometimento com a egrégora de Umbanda, meu irmão, siga esse caminho. Vai seguir os preceitos, os fundamentos, as firmezas, né, as iniciações, as consagrações pertinentes à egrégora de Umbanda. Se você precisa, em determinado momento, da educação mediúnica no Allan Kardec, que é muito válido, quiçá todo médio de Umbanda pudesse, assim, tivesse orientação de fazer escola de médios, vá, mas filtre as coisas. O seu preto velho, o seu caboclo, o seu Exu vai saber que ele está no centro espírita e vai fazer o trabalho no astral, respeitando o método de trabalho do centro espírita, assim como quando você estiver no centro de Umbanda, não vá querer espiritizar o centro de Umbanda. Espero ter contribuído um pouco sobre esse tema, lembrando que é espiritismo e espiritismo, Umbanda é Umbanda. E Umbanda não precisa fundamentar a sua teologia, a sua doutrina em doutrinas externas. Já é o tempo da Umbanda ter teologia própria e cada casa, dentro da sua característica, dentro da necessidade rito-litúrgica, desenvolver os seus ritos com ética, com proficiência, com exercício do bom caráter, sem receio de críticas e de preconceitos externos. O nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão.